Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 6. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja sobre esta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltarás para vós. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós vemos aqui que Jesus separou 35 duplas, pegou 70 pessoas, separou de dois em dois, e enviou-os para algumas cidades. E ele mostrou para aqueles obreiros, para aquelas 35 duplas, aquelas 70 pessoas, que a obra do Senhor, a obra de Deus, ela tem muitas necessidades. Ela precisa de pessoas que paguem o preço pelo Evangelho. O Guilherme falou bastante disso na abertura sobre Saulo. E ele até falou: eu perguntei e vocês responderam, vocês querem servir ao Senhor? E servir ao Senhor muitas vezes é deixar a nossa própria vida, é deixar aquilo que somos para poder suprir as necessidades da obra do Senhor, suprir as necessidades da casa do Senhor. Eu já falei aqui e sempre comento isso: Deus poderia multiplicar ouro aqui dentro, fazer cair ouro do céu para manter a obra dele, mas ele deu isso para nós. Deus poderia mandar anjos aqui para fazer a ministração, para pregar, mas ele incumbiu isso a nós. Deus poderia colocar cavalos de fogo lá fora para olhar os carros, e nenhum ladrão ousaria chegar perto, mas ele incumbiu isso tudo para nós. E nós temos que, assim como o Guilherme leu lá em Atos capítulo 9, tomar uma decisão igual o Saulo tomou, de deixar de ser um cara da elite, do sacerdócio, de ser um cara respeitado na religião, para poder assumir uma obra de Jesus Cristo e passar a ser até perseguido por ela, passar a ter até algumas necessidades por causa dela. Aqui ele está dizendo para aqueles 70, a obra é grande, preciso de pessoas para fazer ela, preciso de pessoas disponíveis, preciso de pessoas que ajudem, os obreiros são poucos, ele está dizendo. Sabe o que ele está dizendo aqui quando ele diz os obreiros são poucos? Poucos são os dedicados. O que é uma pessoa dedicada, igreja? É uma pessoa que faz aquilo com afinco, é uma pessoa que faz aquilo para o qual ele se propôs a fazer com diligência. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente é uma pessoa que busca excelência no que faz. Ele não faz de qualquer jeito, ele não faz de qualquer forma. Então Jesus está falando ali, os obreiros são poucos, ou seja, aqueles que se dedicam à obra, aqueles que têm compromisso naquilo que faz, são poucos. Não são todos que vão pagar o preço por esta obra, não são todos que vão assumir as necessidades de um culto. Muitos querem. Às vezes você fala aqui num culto de domingo, que tem bastante gente, você fala, no final do culto bastante gente te procura, bastante gente se dispõe, bastante gente quer fazer, mas só que não há dedicação.
começam bem, mas acabam terminando mal. Porque a Bíblia fala assim: eu não peço que prometam, mas se prometerem, cumpra. Não peço que prometam, tem que prometer nada para mim, mas se prometeu, cumpre. E isso não é para mim não, viu, igreja? É a Bíblia falando, é um versículo. Se promete, cumpra aquilo que prometeu, cumpra aquilo que falou. E ele fala uma coisa interessante nesses 2 primeiros versículos: ore para Deus enviar mais obreiros. Ore pedindo a Deus para que Ele envie mais obreiros. Igreja, todo domingo tem a nossa sala de intercessão, e todo domingo eu clamo, todo domingo eu falo: Senhor, envia mais pessoas para cantar, para a gente poder ter vários grupos e intercalar os grupos de canto. Envia pessoas, e não uma só, mas várias, que toquem bateria, que toquem teclado, que toquem guitarra, que toquem carrom, que toquem o baixo, para que a gente tenha 2, 3 grupos de louvor, para que a gente possa escalar e na quarta-feira não precisar colocar playback, não precisar colocar o som pelo Spotify, para ter um louvor, para ter uma adoração. Envia pessoas. Igreja, muitas vezes o diabo trabalha na nossa vida, no nosso coração, dizendo assim: a tua igreja não vale nada, a tua igreja não cresce, a tua igreja não tem nenhum louvor, a tua igreja não consegue nem juntar pessoas. E aí esses dias para trás eu estava lendo um texto lá em Apocalipse capítulo 3, eu acho que era isso, capítulo 3, onde Jesus fala para a igreja, se eu não me engano é a igreja de Sardes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho, para a gente não falar besteira. Quer ver? Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu ver. É a igreja de Sardes mesmo. Olha a carta que Jesus manda para a igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, que diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que ele fala, olha o que Jesus está falando: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. E o diabo sempre trabalhando na minha mente, sempre trabalhando no meu coração, que a igreja não cresce, que a igreja não tem um louvor completo, e isso e aquilo, então por isso a igreja não é uma igreja que faz certinho as coisas. O diabo, ele é sujo, irmãos. O diabo, ele fica aqui na tua mente, ele vai na tua fraqueza, ele vai naquilo que ele não pode entrar na nossa mente, mas ele ouve o que a gente fala. Então ele ouve o que a gente está orando muitas vezes, e ele trabalha em cima disso. E então Deus trouxe esse versículo no meu coração. Então na hora veio um questionamento no meu coração. Então você acha que porque as igrejas grandes aqui de Rio Preto, que tem grandes louvores, jogos de luzes, telões, tudo caríssimo, você acha que porque eles têm tudo isso, 3, 4 grupos de louvor, eles são a igreja verdadeira? Tem nome de que está vivo, mas está... O que está escrito ali? Conheça as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Ele está falando para a igreja. Ele está falando assim, a igreja de Sardes tem nome de que vive, ou seja, tem nome de avivamento, tem nome disso, daquilo, de grande prosperidade, louvor, mas está morto. Mas está morto. E eu falei: Senhor, verdade. Às vezes o nosso louvor, por mais nosso louvor é uma benção, mas falta peças. Por mais que está faltando algumas peças, eu tenho certeza que todo mundo está fazendo com dedicação e está chegando no céu, e está chegando diante do teu trono.
E eu tenho orado, como eu disse aqui na salinha de intercessão, eu sempre oro e eu sempre peço: Senhor, envia pessoas para tocar o teclado, envia pessoas para tocar a guitarra, envia pessoas para tocar a bateria, envia pessoas para tocar baixo, para tocar violão, envia pessoas para nos ajudar com o canto, envia pessoas que tenham o dom de adoração, envia dizimistas e ofertantes para ajudar a manter a obra e também crescer a obra, envia pessoas para que a gente esteja cuidando. Jesus falou isso, Jesus está dizendo aqui no capítulo 10 de Lucas, ele está dizendo aqui, e diz-lhes no versículo 2, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O próprio Jesus, o Filho de Deus, está falando assim, não é fácil, não é fácil. Uma vez Jesus multiplicou pães e alimentou 5.000 pessoas, ele passou o Jordão, 5.000 pessoas foram atrás dele. Sabe o que ele falou para essas 5.000 pessoas? Vocês estão atrás das palavras que eu digo ou do pão que eu multipliquei? E o povo estava atrás do que, igreja? Do pão. Do pão. 5.000 pessoas. Jesus falou assim: vocês não querem o que eu estou pregando, vocês não estão aceitando as palavras que eu estou ministrando, vocês querem que eu satisfaça a fome de vocês. Não é diferente hoje, igreja. Muitas pessoas estão nessas igrejas grandes, nessas coisas, não por causa de Jesus, não por causa da palavra, porque é bonito, é legal tirar foto, gostam do louvor e estão atrás do pão. O que é o pão, igreja? Bênçãos, milagres. Estão atrás dos sinais, não querem saber de Jesus, não. É por isso que Jesus manda a carta para Sardes e fala assim: você tem nome de que vive, mas está morta. Aí Jesus, nessa situação dos pães aí, ele fala asperamente. O que acontece com o povo? Cada um para sua casa. Aí ele vira para os discípulos e fala: vocês querem ir também? Pode ir, fica à vontade. O que Pedro responde? Alguém lembra? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Igreja, o diabo ele vai fazer de tudo para te tirar da seara. O diabo, esses dias para trás, eu peguei uma senhora reclamando da igreja dela. Eu esperei ela acabar de falar dentro do carro. Na hora que ela acabou de falar, eu falei: senhora, se eu contar minha história para a senhora aqui, a senhora vai ver que é muito pior do que a senhora, porque quem errou com a senhora foi um líder de um departamento, eu não. A coisa foi um pouco mais grave. Eu tinha 1001 motivos a mais do que a senhora para deixar a igreja, para deixar a obra, para ir para qualquer outro lugar. Eu tinha dinheiro, eu tinha status, morava numa casa boa. Para que eu ia ficar pagando o preço por Jesus, sendo que por tudo que eu passei? Mas sabe o que pesou muito na minha vida, senhora? Para onde eu ia? Para onde eu ia? Por mais que eu tinha uma condição financeira, isso ia passar. E aí eu ia me agarrar no quê? Eu falei: eu não tinha para onde ir, filha. Por mais que eu passei um bom bocado por ser cristão, a minha decisão foi: eu tenho que ficar aqui, porque eu não tenho para onde ir. Não tem aonde eu ir. Não tem o que eu fazer. Porque essa é a verdade, não existe outra. Não adianta eu buscar, tentar achar aqui, tentar achar ali, eu só vou bater cabeça. Uma vez um rapaz parou aqui na frente da igreja, aqui nós estávamos fazendo forro,
e já era tarde da noite, porque eu e o Schubert ficava até tarde instalando essas luminárias, porque eles faziam a parte deles do forro, e eu e o Schubert entrava depois das 7 da noite, fazendo a parte elétrica, para em uma semana ficar pronto e continuar os cultos normalmente. Chegou um cara ali, e pegou eu e o Schubert ali na frente. Porque você sabe que vai acontecer isso, porque eu estudei os Illuminati, como chama lá? Illuminati, eu estudei os Illuminati. E você sabe que vai acontecer assim, porque o Testemunha de Jeová falou isso. E você sabe, morador de rua, gente, passando dificuldade, ele parou ali para pedir alguma coisa para a gente ajudar ele. E você sabe que vai acontecer não sei o que, por causa da nova era. Você conhece o símbolo da nova era? E começou a falar. Aí ele olhou para mim e falou assim, para o Schubert primeiro, o que você é aqui? O Schubert falou, não, eu sou diácono aqui, sou presidente do diácono. E você? Eu falei, eu sou o pastor. E você não conhece nada disso? Eu falei, não conheço nada disso. Não sei quem é os Illuminati, eu não sei de nova era, eu não sei dos testemunhos de Jeová, eu não sei de nada, tudo que você falou para mim é grego. Mas como que você é pastor? Eu falei, porque o dia que eu conheci a verdade, irmão, tudo isso aí para mim virou lixo. Não precisava saber de tudo isso, porque se eu soubesse de tudo isso que você está falando, eu estaria igual você, mendigando, e não sendo pastor. O muito conhecimento te endoidou. Irmão, pega a reta aqui, ó, a reta que é Jesus, segue ele, joga tudo isso aí fora, está te fazendo mal, você não sabe para onde você vai. Ainda brinquei com ele, eu falei, uma vez eu participei de uma palestra no Sebrae, que falou assim, muita visão gera divisão. Eu falei, você está dividido, você não sabe o que é certo e o que é errado. Eu falei, eu não te culpo não, porque uma vez, eu e o Schubert, colocaram a gente num grupo de judaísmo, e aquilo começou a me pirar a cabeça, até que um dia eu não precisou ninguém falar para mim, igual eu estou falando para você não, irmão, eu falei, isso aí para mim não serve, isso aí é a lei de Moisés, isso aí está pirando a minha cabeça, eu não vou mexer mais com isso não, e saí fora daquilo, por mais que era estudo da palavra, isso, aquilo, mas eles focavam mais no Velho Testamento, e acabou, aí deu até um dia eu falei para o Renatinho lá, que dava o treinamento para nós, do judaísmo lá, falei, então Cristo para vocês não é nada, Cristo não fez nada, Cristo não morreu numa cruz, porque tudo tem que cumprir sábado, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, então onde entra Cristo nisso? Eu falei, não, aquilo me atrapalhou. Eu tenho uma coisa para você, irmão, ora, pede para Deus limpar teu coração dessas coisas aí, pega a verdade que é Cristo, e você vai ver que essas coisas não é nada. Mas vai acontecer, eu falei, vai acontecer, como fala em Apocalipse. Eu tenho que estar preparado para ir para o céu, e não preparado para lidar com as coisas. Eu tenho que estar preparado para o dia do arrebatamento, e não para a forma que vai acontecer. Igreja, resumindo, ele virou as costas, foi embora, nem levou nada nosso, nem o dinheiro ele quis mais. Mas por que, igreja? Muitas pessoas não estão dedicadas na obra de Cristo. Se chegar um testemunho de Jeová e começar, e eles são bons nisso, eles têm um treinamento deles lá que chama Sentinela, que é fora de sério. Os caras são fortes no ensino, eles vão te angariar, eles vão te levar. Aí pega um rapaz igual esse, mesmo em situação de rua, mas tem bastante conhecimento, vai te pôr dúvida na cabeça, vai te colocar minhoca na cabeça, e daqui a pouco você está deixando o evangelho igual aquelas pessoas. Mas eu falei para aquela senhora, por tudo que eu passei, eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, eu fui atacado por uma pessoa que eu nunca achei que me atacaria, então eu não estava preparado, eu não estava armado, porque eu estou armado para lidar com o meu inimigo, eu estou armado para lidar com aquela pessoa que eu sei que tem inveja de mim, eu estou armado para lidar com situações que eu sei que são adversas, mas eu não estou armado para lidar com meu pai, eu não estou armado para lidar com a minha mãe, com eles eu estou desarmado. Por mais que eu fui atingido sem conseguir me defender, eu ponderei na minha vida e falei, para onde eu vou? O que eu vou fazer?
Tá certo, eu tenho motivos para abandonar tudo agora, mas eu vou fazer o que da minha vida? Se essa é a verdade, o que vai ser da minha esposa, o que vai ser das minhas filhas, se eu decidir tomar uma decisão dessa? De sair, de deixar a obra? Aí eu falei, não, vamos continuar, vamos achar um outro lugar e vamos continuar. Aí fui na igreja A, fui na igreja B, fui na igreja C, até que um dia, num culto de uma igreja que nós estávamos, Deus usou a vida do pastor lá, porque na hora eu arrepiei inteirinha, Simone arrepiou também, e depois ela comentou a mesma coisa que eu ia comentar com ela. Ele falou, ó, tem um rapaz aqui dentro que não pertence a este lugar, ele veio fazer uma visita, e Deus está falando que vai dar uma obra na mão dele, e não é para ele fazer conta, porque ele vai honrar, ele vai ajudar. E igreja, a Simone falou, você sabe que isso é para você, né? Eu falei, então, eu senti também, mas não estou sabendo de nada, então vamos continuar tocando o barco. Uma semana depois, Deus fala comigo em sonho, numa visão, e fala, abre a igreja. Todos conhecem a história, abrindo a garagem de casa, e olha onde nós estamos e como estamos, né? Olha o tamanho que nós chegamos, né? Por mais que ainda não é uma igreja enorme, de 1000 pessoas aí, nem de 100 na verdade, mas tudo que ele prometeu, ele cumpriu, igreja. Nós temos cadeiras melhores do que muitas igrejas há muito tempo aí, que hoje usam ainda cadeira branca, nós temos ar-condicionado, nós fizemos o forro, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, nós fizemos. A história do altar nós ganhamos. Ore pelos obreiros, ore e Deus vai te dar, ora e Deus vai fazer. Outra coisa que Jesus fala para esses 70, não se preocupe, não se preocupe com nada. Tanto é que ele fala aqui no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Não se preocupe, não se preocupe com roupa, com comida, com dinheiro, não se preocupe com isso daí. Só vai e faz. Não fica preocupado com essas coisas. Não se preocupe com alforge. Alforge é arma. Não se preocupe em estar armado, em estar preparado. Às vezes as pessoas vêm em mim e falam assim, pastor, mas se o fulano me perguntar isso, o que eu vou responder? Eu sempre falo, Deus vai dar a resposta na hora. Não se preocupe em estar armado para lidar com certas coisas. Deus vai te dar a resposta na hora. Lógico, se você pode se preparar, se prepare. Mas não fique preocupado assim, não, eu tenho que, nossa... Eu sempre às vezes falo para Simone mesmo, que ela está começando a ministrar aqui, eu falo, Simone, sobe lá, pega o microfone, e você já estudou, Deus vai te dar graça, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, e vai ser uma bênção. Não fica preocupado em estar preparado para as coisas, porque é Ele que te prepara, é Ele que te impulsiona, e se Ele coloca alguém na sua frente, Ele vai te capacitar a dar a resposta, Ele vai te capacitar a do teu jeito, da tua forma. Ai pastor, mas eu não tenho conhecimento. Do teu jeito, Ele vai te capacitar. Ele fala, não se preocupe com as alparcas, com o que pôr no pé, com o calçado, não fica preocupado com essas coisas não, que vai acabar, que vai faltar. Igreja, o povo andou 40 anos no deserto, e está muito bem escrito no livro de Êxodo, as suas roupas não se rasgavam, e os seus sapatos não se desgastavam, está escrito lá. Então quer dizer, Ele te conduz, Ele te abençoa, não se preocupe com essas coisas. Aí ele continua, não se preocupe com saudações. O que é não se preocupar com saudações, igreja? Tem gente que gosta de receber as considerações, tem gente que gosta de ser elogiado por aquilo que fez, por aquilo que faz. Jesus está falando assim, não se preocupa com isso não.
E tem um versículo na Bíblia, eu não sei agora certinho onde está, que fala assim: se o teu irmão que você fez alguma coisa te elogiar, você já recebeu o galardão, você já recebeu o presente, o elogio dele, a consideração dele. Agora, se ele não o fizer, o galardão será no céu. Igreja, muitas pessoas, para fazer a obra, alguém tem que estar vendo. Muitas pessoas, para fazer um trabalho para Jesus, quer mostrar para o pastor, quer mostrar para a igreja, quer ficar falando o que faz. Faça, sem esperar as considerações. Nossa, eu coloquei tudo lá, fiz tudo hoje, o pastor nem me agradeceu. Igreja, você não está fazendo para mim, você está fazendo para o Senhor. Não, pastor, é para a tua igreja, é para você. Não é para mim, não. É para o Senhor, a igreja é dele. Quando eu estou aqui, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Ele. Quando eu estou cuidando de vocês, eu não estou cuidando de vocês porque vocês são membros da igreja, eu estou cuidando de vocês para Ele. Porque um dia eu vou ter que dar conta do nome de cada um de vocês para Ele, porque foi Ele que morreu na cruz, não foi eu. Ele só deu a incumbência para mim como pastor, de pastoreá-los, ou seja, de ajudá-los na passagem por este mundo. Mas um dia, nós também vamos estar diante do Senhor, e muitas vezes as pessoas ficam esperando serem consideradas, esperando serem saudadas. Amém, nós gostamos de reconhecer, nós gostamos de orar pelas pessoas que nos ajudaram, como no final do ano nós fizemos aqui, orando por cada um de vocês que nos ajudaram, mas não espere isso de homem não, igreja. Não espere isso das pessoas não. O tanto que eu já fiz pelo evangelho, pela igreja que eu estava, e saí pelas portas do fundo, e saí como um ladrão, e estou aqui firme diante de vocês, e não quero consideração de ninguém de lá não. Esses dias para trás uma pessoa me procurou e falou: nossa, fulano falou bem de você, ciclano falou bem de você, nossa, fulano ama a sua vida. Eu falei: os únicos que não gostam de mim lá é os pastores, do resto todo mundo gosta, mas os pastores não gostam. Falei: porque eu trabalhei por eles, eu não trabalhei pelos pastores. Eu trabalhei pelas pessoas, pelas vidas, eu trabalhei por Cristo. Não foi por gente não, não foi por homem não. Se eu tivesse trabalhado, lógico que isso eu não falei para a pessoa de jeito nenhum, até para não escandalizar, né? Mas igreja, se eu tivesse trabalhado para homens, esperando consideração de homens, hoje eu não estaria na igreja não. Hoje eu estaria muito longe daqui, bem longe daqui inclusive. Por quê? Porque eu fui decepcionado. Jesus está falando aqui, ó, não se preocupe com bolsa, não se preocupe com alforge, não se preocupe com alparcas, não se preocupe com saudações, com considerações das pessoas, não. Vai lá e faz a obra e eu vou abençoar, eu vou à frente de vocês. Outra coisa, sobre salário, Deus cuida como? Com comida, com bebida, com salário. Deus cuida. Ele fala aqui, ó, no versículo 5: e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a sua paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Igreja, quando nós saímos para fazer a obra do Senhor e cuidar das pessoas, da sua seara, Ele cuida da tua casa, Ele vai lá e sabe tuas necessidades, Ele cuida da tua casa, não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar bebida, não vai deixar faltar o salário para você honrar os seus compromissos.
Lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim: os passarinhos não trabalham, não fiam e nem dão o seu dinheiro emprestado a juros. No entanto, nenhum deles morre de fome, porque Deus dá a sua porção diariamente e os alimenta. Quando o povo saiu do Egito e foi numa caminhada de 40 anos até a terra prometida, andando em roda dela, faltou pão, igreja? Não. Faltou comida? Não. Faltou roupa? Faltou sapato? Igreja, hoje em dia, eu sou um pouco atrasado para essas coisas. Tudo tem que fazer exame, tudo tem que fazer isso, tudo é caro, tudo é ali, tudo é assado, tudo é... Eu falo, gente, como é que era na época desse povo? Não tinha pré-natal, não tinha cesariana, não tinha um monte de coisa, e tudo acontecia, tudo dava certo. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida, lógico, a tecnologia, a ciência, o crescimento da ciência veio para acrescentar. Só que junto com isso vieram um monte de pessoas gananciosas que querem ganhar dinheiro a todo custo em cima das pessoas, arrumando um monte de coisa para você fazer, para você gastar, para você consumir, para que eles cresçam. Jesus está falando aqui, ó, não se preocupe com essas coisas, eu vou suprir. Ele fala, olha, lá em Mateus capítulo 6, olha os lírios dos campos, não trabalham, e se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória, e hoje existem, amanhã são jogados no fogo, e nem por isso Deus deixa de vestir eles da maneira mais esplendorosa que tiver. Sabe qual que é o nosso problema, igreja? Nós até ouvimos a ordem de Jesus, como Saulo ouviu e obedeceu, e hoje é o grande Paulo de Tarso, que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Nós até ouvimos o chamado, mas não somos, dedicados. Temos medo de nos faltar comida, bebida, o salário. Temos medo de nos faltar a vestimenta. Temos um monte de anseios. E aí, não pagamos o preço necessário para fazer a obra. Não pagamos o preço necessário para ir além, para fazer a vontade do Senhor. E Ele está falando, eu preciso desses obreiros, eu preciso de pessoas que façam com dedicação, eu preciso de pessoas que se empenham no negócio, eu preciso de pessoas que paguem o preço pelo Evangelho, eu preciso de pessoas que confiem em mim, que eu vou honrar, eu vou abençoar, eu vou abrir céus e terras se for necessário para abençoar o meu povo, mas eu preciso que vá. Não precisa levar bolsa, não precisa se preocupar com vestimenta, não precisa se preocupar com comida, não precisa se preocupar com o sapato, não precisa se preocupar com o dinheiro. Vai lá e faz a minha obra e espera que eu vou suprir. Eu vou preparar pessoas para te abençoar. Eu vou preparar pessoas para estar com vocês. Muitas vezes, igreja, nós até queremos fazer a obra do Senhor como Saulo, mas não queremos pagar o preço como Saulo. Vou usar até um pouco do que a Simone ministrou aqui domingo. Não queremos ficar na fumaça, não queremos ficar sendo defumados pela fumaça no varal, não queremos ser um odre novo,
e com vinho novo, isso aí nós queremos, mas não queremos passar pelo processo, não queremos pagar o preço no processo. Ela até fala lá que em Salmo 119, 83 em diante, acredite, quem escreveu foi Davi, ele fala: Senhor, lembra-te de mim, que eu me sinto como um odre na fumaça, sendo defumado. Ele está dizendo assim, ó, nunca passa. Igreja, faz 6 anos que nós estamos aqui. Hoje eu estava conversando com o Dr. Pardo, que nós fomos lá para Emanuel fazer o exame de vista. Eu estava falando com ele, até meio tom de desabafo. Falei: doutor, faz 6 anos que nós estamos lá. Faz 6 anos que nós estamos sofrendo. Faz 6 anos que as coisas estão difíceis. Faz 6 anos que nós estamos do mesmo jeito. Mas não posso reclamar, porque Deus tem suprido. Chega no final do mês, na hora de pagar o aluguel, a igreja está tudo bagunçado, não está completo, não está, mas aí movimenta aqui, acontece um negócio ali, um doa dali, outro doa daqui, nós vamos lá e paga o aluguel, nós vamos lá e honra o aluguel da igreja, nós vamos lá e cumprimos com as obrigações com o dono do salão. Sabe por quê? Porque nós nos dispusemos a fazer. O resto, Jesus envia. O resto, Jesus faz. Amém? Glória a Deus. Eu ia ler mais uma partezinha aqui, igreja, mas já... Vou ler só esses 3 versículos para a gente encerrar. O mesmo capítulo 10, versículo 16 ao 20. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Por mais que às vezes nós nos alegramos em ver Deus respondendo uma oração, nos alegramos em ver uma pessoa sendo curada, nos alegramos em ver uma pessoa se entregando para Jesus, ou se reconciliando com Jesus, por mais que nós nos alegramos muitas vezes com o poder do nome de Jesus, Jesus fala assim: não, se alegrem, porque vocês estão cumprindo o seu chamado e o seu nome está escrito no céu. Se alegrem por estar com o nome escrito no céu. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Jesus tem separado discípulos, igreja. Jesus tem separado pessoas. Jesus tem chamado obreiros para fazer a obra. Ah, mas eu não tenho capacidade. Vai e faz. Ele vai capacitar. Ele vai te preparar. É Ele quem faz, não somos nós. Nós só temos que nos colocar à disposição.